Bom, vamos lá. Eu vou falar aqui sobre como reduzir conflitos internos na empresa utilizando a metodologia Lego Serious Play. Como eu sei que você não tem conflito interno na sua empresa, então você não precisa assistir esse vídeo, tá bom? Tá combinado? Brincadeira, brincadeirinha. Mas eu amo utilizar a metodologia Lego Serious Play para esse objetivo, reduzir conflitos internos. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje. Eu tenho gravado alguns vídeos de como a gente utiliza essa metodologia que muita gente fala, nossa, Lego, brincar no trabalho, brincar no serviço. Não, não é brincar não, é Serious Play, brincadeira séria. Que a Serious Play, ela desenvolveu essa metodologia para o mundo organizacional. Então a Lego não brinca em serviço, né, gente? Uma metodologia onde a gente pode trabalhar vários temas e agora eu quero falar aí com vocês sobre resolução de conflito com essa metodologia. Isso daqui também é Lego, viu? Isso daqui é Lego. Isso daqui não é Lego, mas é a ampulheta, né, que nós utilizamos, porque cada dinâmica que a gente aplica tem um tempo. Então, não é nada sob pressão, mas a gente dá um tempo por causa do que é a metodologia, o raciocínio da mão, né? A gente está trabalhando com a mão, ela mandando informação para o cérebro. E também fica mais divertido com a ampulheta do que a gente ficar lá no relógio, né? Às vezes a gente fica também marcando. Mas esse conector aqui, ele é um dos pontos mais importantes da metodologia. Isso daqui. Né? Estou apresentando para vocês, isso daqui é Lego mesmo, né? Então, são conectores da Lego que a gente utiliza. E para quem já participou dos nossos workshops, sabe como que é a parte da conexão, que é muito legal, muito lindo. Amo, amo tudo, amo do começo, meio ao fim. Mas vamos lá. Resolução de conflitos, né? Ai, Cris, tenho muitos conflitos na minha empresa e quero um treinamento, alguma coisa que faça com que as pessoas pensem rápido, mudem rápido, seja simples, não me dê custos. Então, qual a metodologia? Como que você pode fazer com que as pessoas, que reduza, né, os conflitos internos aqui da empresa? Aí, normalmente, nós sugerimos, quando quer alguma coisa rápida, né, curta, rápida, não é ad eterno, né, gente? Porque, vamos lá, a gente tem que ter aí alguém acompanhando, um mentor, um treinador, né, um consultor, algum profissional por demanda, né? Mas, enfim, as coisas mais rápidas com curto prazo a gente consegue com Lego, né? Com médio e longo prazo a gente tem que fazer um acompanhamento aí. Então, como que eu resolvo conflito interno da empresa utilizando a metodologia Lego Serious Play? Então, essa metodologia nós trabalhamos, quem já passeou lá pela página nossa da Lego Serious Play em empresas, né, workshop em empresas, vou pedir para o pessoal deixar o link aqui na descrição do vídeo, aí vocês veem lá que lá tem alguns temas que a gente trabalha, a gente coloca lá, lógico, mas dá para, assim, com essa metodologia aqui dá para trabalhar vários temas. E agora eu quero falar de conflito interno nas empresas. Vamos lá. Como essa metodologia, ela é uma metodologia que um dos maiores princípios do método é não julgar o modelo do outro. Então a gente já começa a trabalhar assim, né? Então, por quê? Porque as pessoas pensam diferente. Sempre eu dou um exemplo aqui que eu gosto muito, que é um exemplo clássico meu, que eu falo assim: vamos nos encontrar lá no centro da cidade. E aí eu vou da minha maneira e você vai da sua. Não, não falo isso, né? Ó, o nosso objetivo é nos encontrar lá no centro da cidade.
e aí eu vou de uma maneira e você vai de outra maneira. Então, cada um vai chegar no objetivo, né, definido, e cada um da sua maneira. E a maior parte dos conflitos nas empresas é que as pessoas querem fazer da maneira delas e às vezes não podem fazer da maneira delas. E nós temos um vício organizacional que um líder, ele tem que dar o caminho das pedras, ele tem que dar o caminho pronto. Ele tem que dar o peixe, já o caminho o balde, a vara, a isca, não sei o que lá, e põe a mãozinha do cara lá para ele ficar pescando peixinho lá, né? Praticamente deu peixe. Não, ele quer pescar da maneira dele, ele quer pescar o peixe, é o objetivo, mas ele quer fazer da maneira dele, com o ritual dele, com o estilo dele, com a naturalidade dele. E aí vem aqueles procedimentos que, ok, tem que ser cumpridos sim, só que cada um com a sua naturalidade. Né? E às vezes vem procedimento com líderes que falam: ó, não, você tem que fazer do meu jeito. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, e aquele líder não deixa com que a pessoa experimente a maneira dela para chegar no mesmo objetivo, né? Que seja natural, a naturalidade dela. E aí que surgem os conflitos internos. É do meu jeito, é do seu jeito, o jeito que ele faz não está certo, porque tem que ser assim, porque olha o que eu mais ouço, gente. Assim, ó, porque quando o José trabalhava aqui, ele sempre fez assim, eu sempre vou fazer assim. Era assim que ele fazia. Gente, assim, eu ouço muito. Ah, não, porque tinha um diretor aqui, que esse diretor falava para a gente fazer desse jeito, e a gente faz desse jeito, porque o diretor estava certo, o cara já saiu de lá faz 5 anos e está fazendo aquilo ainda, e aí surge aquele monte de conflito com as novas equipes que vão chegar. Nossa, resumindo a ópera, mais ou menos é isso. Então, existem os conflitos por causa das opiniões diferentes e por causa de um ponto também muito importante, por causa do óbvio. Né? Talvez o óbvio para mim não seja óbvio para você. Para mim é óbvio jogar Lego. Você nunca brincou de Lego quando era criança? Não. Então, assim, muitas salas a gente entra e fala: quem já brincou de Lego? Metade levanta que não. Então, não é óbvio, né, para todo mundo. Então, o óbvio, ele tem que ser dito. E aqui, nessa metodologia, as pessoas conseguem fazer da maneira delas, convencer, ter. Ai, me fugiu a palavra, mas ter ali, além de fazer da maneira delas, explicar é, da, man, da maneira que elas querem. Então, e ver que é simples explicar da maneira, não precisa debater, não precisa ficar carregando problema, não precisa fugir do objetivo. Ela consegue ali utilizar a maneira dela, achar uma solução para que ela faça da maneira dela. Né? E também a gente consegue enxergar o óbvio dentro de um cenário com Lego Serious Play, tá bom? E aí, como que nós fazemos isso? Nós, já estou colocando aqui, né, os conflitadores, já estou colocando aqui, né, as pessoas que estão em conflito. Nós colocamos as pessoas que estão em conflito, essa daqui está até sem cabecinha, as pessoas que estão em conflito, todos no mesmo nível nós colocamos. Então, nós desenvolvemos o que? A naturalidade delas, a personalidade delas, o perfil comportamental delas, através do Lego. E às vezes elas não sabem disso. Às vezes não, a maioria das vezes não sabem disso, né? E aí a gente consegue desenvolver isso individual, né? Individual, assim, estão em grupos, mas cada um vai desenvolver a sua identidade de uma maneira leve, de uma maneira divertida e de uma maneira que você vai conseguir falar para o outro, porque você vai compartilhar o seu modelo. Só quando você estiver falando ali do seu modelo de trabalho, você não vai estar falando de você,
você vai estar desassociado falando de um modelo que você criou, né, que não necessariamente é esse bonequinho aqui, o minifigure. Então não necessariamente, porque eu não vou te dar um bonequinho desse daqui e falar: faça seu modelo de trabalho com esse bonequinho. Não, inclusive os bonequinhos, quem já fez o workshop com a gente coloca no fim do workshop. Tudo isso é desenvolvido primeiro com peças, né, para você falar o seu estilo sem estar falando diretamente de você. Você vai falar do seu estilo ali com o Lego sem falar diretamente com você. Então você vai estar criando ali o seu modelo preferido de trabalho, sempre de uma maneira descontraída, uma maneira leve, não tem exposição nenhuma, e aí você vai descobrir que às vezes nem a gente sabe, né? Qual é a maneira que a gente gosta de trabalhar, qual a maneira principal de trabalho da gente, e aí a gente vai descobrir qual é o nosso modelo ideal de trabalho, nossa maneira ideal de trabalho, e nós vamos estar desassociado, trabalhando com as mãos para elas trabalharem ali com o cérebro da gente, nós vamos estar desassociado, tendo uma visão sistêmica desse modelo que eu criei e eu vou descobrir qual é o meu modelo ideal de trabalho, né? Fazendo isso já é um passo gigante, porque eu vou descobrir que é uma forma simples e leve e que eu não preciso ficar debatendo com os outros. Isso é natural para eu trabalhar, isso não é crime, isso não é errado, isso é só a minha maneira. Então, aí já o conflito já diminui 50%, porque eu me descubro, né? Eu descubro a minha maneira e às vezes eu vejo que eu estava complicando na maioria das vezes. Depois que eu desenvolvi isso, né, o meu modelo ideal de trabalho, eu desenvolvo um cenário ideal de trabalho, um cenário ideal de liderança, um cenário ideal de local de trabalho. Então, dependendo do objetivo, do briefing, nós vamos aí orientando as pessoas que estão participando do workshop a desenvolverem aquele objetivo, né, para ativar a mente delas, ativar a criatividade, ativar os insights, para que ela ache solução, para primeiro que ela tenha clareza daquilo que ela é e daquilo que ela quer, e que depois, num cenário maior, ela encontre soluções simples para que não tenha mais conflito. Então, ela vai, por exemplo, às vezes eu ou algum facilitador fala, pega uma peça vermelha, lá pega, porque né, a mesa fica cheia de peças, a gente vai dando várias opções, né? Então, pega uma peça, só uma peça, e coloque no ponto central onde você precisa se concentrar. Aí, eu coloquei aqui na cabeça do minifigure. Então, eu tenho que me concentrar. Até peguei um minifigure aqui, ó, com carinha de caveirinha. Então, eu tenho que me concentrar no meu bem-estar, na minha felicidade, e para isso eu tenho que passar clareza para as pessoas que trabalham comigo. Isso é um modelo assim bem pequeno. A gente não trabalha diretamente com minifigure, porque ele às vezes reduz a criatividade. Então, primeiro a gente desenvolve com muitas peças e depois a gente só dá a cerejinha do bolo quando a gente está com um cenário maior. E aí, daqui ele vai tendo ideias para soluções, a mente dele vai aliviando, às vezes ele enxerga que aquele conflito não é conflito, que está fazendo, né, tempestade num copo d'água, às vezes não. Eu arrisco não, eu falo com segurança que na maioria das vezes vê que é a tempestade no copo d'água. E daí ele vai gerando insights. Mas veja bem, gente, veja bem, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu converso com muitos executivos, eu converso com muitos profissionais, com muitas equipes, e dia desses eu estava falando o seguinte: nós temos que tomar muito cuidado, é sério o problema da doença mental, né? Então, um conflito ele traz bastante problema, né?
com doença mental, né, com a nossa inteligência emocional, então conflitos é algo bem sério. Então presta atenção, vou falar uma coisa aqui. Eu acredito, Cristina, eu não pesquisei ainda. Eu acredito que burnout, excesso de trabalho, tudo isso é falta de foco, falta de concentração. Por quê? E isso traz, tudo isso traz conflitos. Então, o que que acontece? Hoje eu sou da época que não existia celular, né? Eu sou da época do telex, né? Que a gente passava um telex. E aí, não é Sedex não, viu? É telex mesmo. E aí, a gente começava alguma coisa e terminava. A gente se concentrava num projeto na semana, a gente mergulhava naquele projeto. Era difícil a gente atrasar um projeto, era difícil a gente não terminar, era difícil a gente não ter um plano B, né? Então, hoje, a gente está fazendo uma coisa, aí vem um WhatsApp do grupo do trabalho, aí chega um e-mail, aí eu tenho que consultar inteligência artificial, aí eu tenho que. Aí eu sou chamada para uma reunião online. Então, tem muitas distrações, entre aspas, hoje, e que a gente tá perdendo foco. Porque eu trabalho, não vou falar que eu trabalho do meu método antigo, mas eu trabalho como? Eu não tenho notificação no celular, né? Quando eu estou em reunião online, eu não tenho Outlook aberto, meu celular já não tem notificação, então não tem barulho, não tem notificação, não tem nada, eu só estou numa reunião ali online, né? Utilizo da inteligência artificial, porque sempre eu bati aqui pauta e ata, né? Pauta, como que é? Reunião sem pauta não vira happy hour, e sem ata nunca existiu. Então eu sou a defensora disso, eu tenho que ter anotação lá. Então hoje a inteligência artificial faz a minha ata, agenda a minha pauta, então eu utilizo dos recursos para isso, mas eu não deixo com que isso faça com que eu perca a, o meu foco, o meu objetivo. Então, e muitas pessoas não estão sabendo utilizar, não estão sabendo se organizar, porque tem muitos profissionais jovens agora entrando no mercado, né? Diferentes gerações. Então, assim, cada um vem com o seu modelo, mas e aí acaba surgindo conflito, porque tem um que quer trabalhar mais concentrado, tem um que trabalha bem com distrações, não conheci nunca nenhum, mas tudo bem. E aí vai indo. E aí surgem os conflitos por causa disso, por causa de falta de foco, por causa de objetivo que não está tão claro. E a gente consegue, no Lego, né, nessa dinâmica, nessa metodologia riquíssima, a encontrar esse foco, soluções, possíveis soluções, soluções exatas, plano de ação, para que seja seguido, né, ali de uma maneira simples, rápida, né? E assim, o que que eu quis dizer com essas distrações, né? Eu estendi o assunto, mas enfim, aqui quando a gente está montando o cenário, não tem distração, porque a gente nem lembra que existe celular. Às vezes a gente faz um modelo ali, quer tirar foto, né? Muitas pessoas mandam, olha filho, hoje o papai brincou de Lego na empresa, né, gente? Então, assim, as pessoas querem tirar foto, às vezes para publicar, que participou, e esquece, fala, nossa, onde está meu celular? Né? E a gente até pede para evitar eletrônicos durante esse workshop, e é integralmente como? Trabalhando com as mãos, essas mãos conectando com o cérebro, porque mais de 80% as nossas mãos procuram o nosso cérebro, então eu tô lá e tô ativando insight, ativando ideias, eu aliviei, eu deixei minha mente mais leve, né? Eu descansei ali, não fiquei naquele automático, na correria, tudo. Então eu consigo gerar muito mais insights, não perder o foco e estar dentro, envolvido com tudo isso, tendo uma visão sistêmica, não me expondo e achando aí soluções simples, fáceis e que eu consigo aplicar a partir de agora. Então, os conflitos, eles
sempre vão ter, né? É muito interessante a gente ter conflito saudável. Mas se você está tendo conflito aí que está prejudicando o seu lucro, né? Que é o ponto mais importante de uma empresa é o lucro, porque sem lucro a gente não paga a equipe, a gente não funciona, né? Que realmente o que faz uma empresa andar é o dinheiro, é esse o objetivo. E aí a gente precisa fazer com que isso não tenha conflito, com que tudo ande, né? Que a engrenagem rode. Então, uma solução, assim, para curto prazo, como eu falei no início, é a gente sentar e colocar tudo isso, né? Todos os pingos exatamente nos is e ver que às vezes o conflito não é conflito e achar soluções para isso de uma maneira fácil, rápida, leve, que dentro mesmo do workshop a gente já começa a aplicar e a gente já sai com os objetivos definidos, alinhados e com todo o cenário de todas as soluções, passo a passo. Então é isso, se você ficou até aqui é porque você tem conflito aí entre os colaboradores aí na sua empresa. Toda empresa tem, isso é normal, mas a gente tem que diminuir os conflitos que não fazem aí a gente ter lucro e realmente ter a maior meta da empresa, que é ter dinheiro. E as pessoas fazem parte disso e sem conflito é muito mais rápido e muito mais lucrativo. Ok? Até mais, eu vou deixar o link aqui na descrição da nossa página aí de vários temas aí que nós podemos aplicar o Lego dentro da sua empresa, com a sua equipe e deixar ela muito mais leve e resolvendo muito mais problemas e conflitos com rapidez, tá bom? Até mais.